Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Vamos começar hoje nossa reflexão com a leitura de uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Age e verás. Procuras a paz, queres felicidade. Recorda, porém, que ninguém consegue algo por nada. Tranquiliza quantos te desfrutam a convivência e faze-os felizes tanto quanto puderes. Para isso, não admitas dificuldades insuperáveis. Esquece sofrimentos e queixas. Prossegue fazendo o melhor que possas. Não desanimes. A perseverança no bem aos outros paga dividendos preciosos de segurança e alegria. Age e verás. Agora eu convido a todos para fecharem os olhos por um instante e vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai amoroso, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigada pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, por tantas coisas boas que nos acontecem todos os dias, e agradecemos também pelas coisas ruins que não nos acontecem. Que nesse momento possamos abrir nossos corações à luz do Evangelho e à inspiração dos nossos benfeitores espirituais. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nesse momento de aprendizado, de reflexão e de conexão espiritual. Que assim seja. Todos nós queremos paz. Isso é um desejo natural do ser humano. A gente quer paz no mundo, a gente quer paz na nossa família, no nosso trabalho. E a gente deseja a paz para os outros também. Quando a gente dá parabéns no aniversário, quando vira o ano, a gente deseja isso para as outras pessoas. Mas, sobretudo, a gente deseja a paz para nós mesmos. Mas como é que a gente pode alcançar isso? Aonde que a gente pode encontrar essa paz? O tema de hoje, então, ele nos convida a refletir. O que a gente precisa fazer para ter a paz? Jesus, ele nos deixou pistas claras. E a doutrina espírita, ela nos ajuda a compreender e aplicar esses ensinamentos na nossa vida. Conta-se que um dia, vários deuses da mitologia grega se reuniram para decidir aonde que eles iam esconder um tesouro precioso, para que os homens o encontrassem. Mas não podia ser num lugar qualquer, porque se tivesse muito à vista, os homens iam encontrar muito fácil e não iam dar o devido valor. Daí eles começaram a dar sugestões lá na Assembleia dos Deuses. Um dos deuses sugeriu que colocassem esse tesouro lá no fundo dos oceanos. Mas aquele que estava comandando a reunião disse que o homem certamente ia encontrar com muita facilidade, porque como o homem era muito inteligente, era muito criativo, ele ia inventar equipamentos de mergulho e aí ia alcançar o fundo do oceano e ia encontrar esse tesouro. Então, e ele não ia dar a importância merecida, porque ia ser muito fácil. Outra sugestão foi a de esconder nos espaços infinitos do universo. Mas um dos deuses disse que o homem também ia descobrir muito rápido, porque assim como ele era capaz de inventar equipamentos para mergulhar, ele ia também conseguir ser capaz de inventar equipamentos, para chegar até os espaços infinitos. Então, depois de várias sugestões sem sucesso, alguém teve uma ideia, que acabou sendo aceita por todos. O tesouro tinha que ser escondido cuidadosamente
num lugar onde o homem só ia procurar quando ele tivesse maduro o suficiente para valorizar e para manter ele com ele. Aí eles debateram, sugeriram e acabaram chegando a uma conclusão que o local definido ia ser o íntimo de cada ser humano. E esse tesouro valioso e imperecível é a paz. Allan Kardec, ele nos traz essa frase no Livro dos Espíritos. A maior vitória é vencer a si mesmo. A paz é o prêmio de quem domina as suas imperfeições. E como é difícil a gente dominar as nossas imperfeições. A gente vive tempos desafiadores, a correria do dia a dia, os conflitos sociais, os conflitos familiares, os nossos conflitos internos. Isso tudo muitas vezes acaba tirando a nossa serenidade. E nós acabamos procurando a paz em muitas direções. Às vezes a gente compra coisas achando que isso vai ajudar a gente a ter paz. A gente tenta se distrair. A gente procura a paz nas pessoas, em promessas externas. Mas frequentemente a gente continua inquietos, não encontramos. E a maioria das pessoas, elas desejam a paz no mundo. Não sei se vocês lembram dos concursos de beleza de Miss Universo, quando os jurados perguntavam para as misses qual era o desejo, qual era o sonho delas, e a maioria dizia a paz mundial, a paz mundial. Eu não sei se ainda falam isso, mas a verdade é que todo mundo deseja a paz no mundo. É como um sonho coletivo, que a gente não tivesse nada de guerras, nada de conflitos causados por disputas políticas, por disputas religiosas. Mas o que é a paz? Será que é assim tão importante a gente saber o que é a paz? E é muito importante. Por quê? Porque a gente não pode possuir algo que a gente não conhece. Então a gente imagina às vezes que ter paz é poder fazer o que a gente quiser. É ficar lá repousando, ficar sem fazer nada. Hoje eu vou ficar em paz. Ficar quietinho no canto, sem perturbar ninguém. E a gente confunde também a paz com silêncio. Ou a gente acredita que a paz é a ausência de brigas. É nunca precisar enfrentar uma decepção ou precisar enfrentar um confronto com alguém. E tem pessoas que acham que estar em paz é ter dinheiro sobrando para viver uma vida de conforto. Mas será que isso é mesmo a paz? Será que essas situações elas trazem mesmo a tranquilidade? Ou será que elas são momentos menos tumultuados com algum conforto material? Paz não é simplesmente a ausência de barulho. Porque muita gente faz silêncio por fora, mas lá dentro a alma é cheia de ruído. E a pessoa está cheia de tormentos internos. E por isso ela acaba sendo uma pessoa estressada, acaba sendo uma pessoa infeliz. E quem acha que paz é a ausência de brigas também pode estar enganado. Porque às vezes as pessoas ficam em silêncio porque elas têm medo de expressar a sua opinião. Quantas vezes a raiva ela está ali, camuflada por uma aparência tranquila. Todos nós conhecemos alguém com essas características. Quem vê cara não vê coração, né, como dizem. O mesmo acontece com a paz. Nem sempre o rosto ele vai expressar o que vai na cabeça ou o que vai no coração das pessoas. Mas então, o que é a verdadeira paz? O que se sabe é que a verdadeira paz não é algo que a gente consiga produzir no exterior ou uma obra dos outros. Porque é muito fácil a gente esperar a paz à custa dos atos das outras pessoas.
Porque daí, se não tiver paz, a culpa não vai ser minha, né? A culpa é de terceiros, a culpa é do governo pelas coisas que estão acontecendo na rua, a culpa vai ser dos políticos porque eles são desonestos e aí eles prejudicam a nossa tranquilidade. Sempre são os outros os responsáveis, só que não. A paz, ela começa em nós. Ela nasce muito antes no coração de cada um de nós. A paz, então, ela é um estado de espírito permanente, que não depende das circunstâncias externas, mas depende de como a gente vai se posicionar diante da vida. A paz interior não é a ausência de problemas, mas ela é a presença de serenidade diante desses problemas. Então, se é um estado de espírito e não depende das circunstâncias externas, quem realmente vive em paz não perturba o mundo e também não se deixa perturbar pelo mundo. A paz, ela vai começar lá na nossa intimidade e somente depois é que ela vai invadir o nosso lar, vai sair para as ruas, vai sair e ganhar o mundo. É muito importante que a gente também não confunda paz com passividade, porque tem uma diferença entre ser pacífico e ser pacificador. Quem é pacífico é passivo, é um ser sem ação que não faz nada. E enquanto que o pacificador, ele age, ele pacifica. Se eu sou pacificador, eu procuro de uma forma ativa a paz. Aonde existe discórdia, eu vou levar a minha paz, eu vou compartilhar o meu tesouro. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ele não disse bem-aventurados os passivos. Ele falou os pacificadores, porque são aqueles que agem. E como que a gente encontra essa paz? Como manter ela diante de tantas tempestades? O Espiritismo, ele nos oferece ferramentas para isso. O que nos ensina o Espiritismo, então? O Livro dos Espíritos, ele nos ensina que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Isso já nos dá uma pista que a paz, ela nasce da consciência tranquila, do dever cumprido e da vivência do bem. A paz, então, ela vai ser um fruto do nosso equilíbrio espiritual. Quando essas questões elas estiverem equilibradas, a gente vai conseguir ter paz. Lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos convida ao autoconhecimento. Quando Kardec pergunta para os espíritos qual que é o meio mais prático para o homem se melhorar na vida e resistir à atração do mal, e eles comentam então sobre o conhecimento de si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. E o meio para a gente conseguir nos conhecer é olhar para dentro de nós. É a gente identificar as nossas sombras, identificar os nossos medos, as nossas feridas. Então a gente vai começar a traçar um mapa, na verdade, do nosso interior. E vai permitir que a gente comece uma transformação. Porque a gente não vai ter paz interior sem esse mergulho dentro da gente. Eu já falei aqui outras vezes sobre o exemplo que Santo Agostinho nos deixou, que toda noite antes de dormir, ele revisava o dia dele, cada passo, cada pessoa que ele encontrou, ele fazia uma análise, se ele poderia ter sido melhor, se ele poderia ter falado coisas melhores. E esse é um exercício maravilhoso se a gente conseguisse fazer antes de dormir. Porque a gente ia começar a enxergar coisas em nós que a gente precisa melhorar.
Lá na questão 459, Kardec pergunta se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos atos, prejudicando a nossa paz. E eles vão nos responder que os espíritos influenciam muito mais em nossas vidas do que a gente imagina. Se a nossa mente ela está agitada, se ela está pessimista, se ela está revoltada, a gente atrai irmãos espirituais em sintonia com essas vibrações. Mas se a gente se esforçar para manter a nossa fé, para manter a nossa esperança e o amor, a gente vai ser amparados e inspirados por bons espíritos. O Espiritismo vai nos ensinar também que através da reforma íntima, quando a gente vigiar e mudar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, que nós vamos começar a construir uma verdadeira paz. Uma das maiores barreiras que a gente sabe para a paz interior é a mágoa. Guardar ressentimento é como a gente tomar um veneno esperando que a outra pessoa adoeça. No momento que a gente começar a se olhar, que a gente começar a se conhecer, isso vai nos ajudar a encontrar cada empecilho, cada obstáculo que a gente precisa tirar da nossa intimidade para chegar até aquele tesouro que foi escondido lá dentro de nós. Só quando esse caminho ele estiver limpo, que a gente vai se deparar com uma luzinha lá brilhando dentro de nós, que vai ser a tão sonhada paz interior. Mas é claro que esse estado mental para nós, ele não é tão fácil assim. E às vezes a gente fica muito perdidos. Então a gente deve se lembrar sempre do nosso maior exemplo de vida, que foi Jesus. Jesus foi o mestre da paz. Se a gente quer um modelo de paz interior, a gente precisa olhar para Jesus. Ele enfrentou a incompreensão, ele enfrentou a perseguição, o abandono, enfrentou a cruz, mas em momento algum ele perdeu a serenidade, ele perdeu a doçura, a firmeza no bem. A paz dele vinha da comunhão com Deus, da certeza da missão que ele tinha, da certeza do amor que ele cultivava por tudo e por todos. Vamos lembrar também do episódio no barco, que ele estava lá com os apóstolos e estava dormindo e começou uma tempestade e os discípulos estavam lá desesperados com as ondas, com aquela tempestade, achando que iam morrer, e Jesus estava lá dormindo calmamente. Quando eles acordaram ele, e Jesus acalmou o mar, e com a sua autoridade ele disse: "Por que temeis, homens de pouca fé?" O que quer dizer isso? Quer dizer que enquanto a gente olhar só para o mar agitado da vida, nós vamos viver em desespero. Mas quando a gente conseguir olhar para dentro e confiar no Cristo, aí a tempestade vai se acalmar. E outro episódio, depois da crucificação, Jesus apareceu para os apóstolos, ele disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá." Isso está lá em João. Ou seja, não é uma paz que depende do mundo, mas é uma paz que nasce da ligação com Deus, da consciência tranquila, do coração sereno. Quantas vezes a gente se deixa perturbar por coisinhas tão pequenas, né? Um trânsito, às vezes, tumultuado, alguém que se atravessa no nosso caminho, um comentário, às vezes, de uma pessoa maldosa. Outras vezes a gente enfrenta dores profundas, a perda de alguém, uma decepção, uma doença. Mas o que tudo isso nos mostra? Isso tudo nos mostra que a paz interior,
ela é frágil quando ela está apoiada em coisas externas. E isso mostra, então, que existem dois tipos de paz. Aquela paz externa, que depende das circunstâncias, e aquela paz interna, que vem da consciência tranquila, que vem da fé, da confiança em Deus. Porque a paz de Jesus, ela é duradoura, porque ela vem da verdade, vem do amor, vem do equilíbrio. Não depende dessas situações externas, mas depende de como a gente reage diante dessas situações. Mas então, o que faz com que a gente se afaste da paz interior? O que nos afasta? Quais são os obstáculos que nos impedem de viver essa paz? Uma das coisas são as culpas. Culpas, os remorsos do passado. Muitas vezes a gente cultiva isso em excesso e isso vai nos aprisionar. Para sentir paz, é preciso a gente ter a consciência tranquila. Os nossos prazeres aqui na Terra, eles são passageiros, eles são momentâneos. Mas a lembrança daquilo que a gente faz, essa vai durar bastante. Ainda bem que a doutrina espírita, ela nos mostra que não existe condenação eterna. Todos nós somos aprendizes. E a gente sempre vai ter a chance de reparar os nossos erros. E vai ter a chance também de recomeçar. Mas a gente precisa ter boa vontade e agir o quanto antes, não ficar perdendo tempo. Então é preciso a gente ter a certeza que a gente fez o melhor, ou pelo menos que a gente tentou fazer. Outra coisa que nos afasta da paz interior é o orgulho e o egoísmo. Por quê? Porque o orgulho e o egoísmo, eles nos fazem exigir demais do mundo e dos outros. E quando a gente é orgulhoso e egoísta, a gente não exige quase nada de nós. E a gente precisa aprender com os nossos próprios erros. E não querer que os outros se modifiquem para nos agradar. A gente precisa respeitar as opiniões contrárias. A gente precisa ter força para voltar atrás, para pedir perdão. Refazer o caminho para agradecer quando precisa agradecer. A gente precisa ter humildade para reconhecer que a gente não sabe tudo. Admitir as nossas imperfeições. O materialismo também nos afasta da paz interior, porque ele nos leva a buscar satisfação nas coisas que são transitórias, esquecendo da realidade espiritual. A gente não pode, não deve se aprisionar naquilo que a gente possui, porque a gente leva da vida somente a vida que a gente leva. Isso aí e nada mais. A falta de perdão. Eu acho que isso é um dos motivos assim mais importantes que nos afastam da paz interior. Tanto a falta de perdão para o próximo, quanto a falta de perdão para nós mesmos. É uma das maiores fontes de sofrimento. E Jesus, ele nos ensinou o perdão como um caminho de libertação. Ele nos disse, perdoai 70 vezes, 7 vezes. E perdoar não é esquecer. Perdoar é a gente conseguir se libertar dessa dor. E não é porque o outro merece que a gente deve perdoar, mas é porque nós merecemos viver em paz. Porque ficar vivendo nas angústias do passado, isso vai nos afastar da paz. E perdoar vai nos libertar, vai libertar o nosso coração. Vai soltar esse peso que nos prende ao passado. Quando a gente perdoa, a gente faz as pazes com a vida. Então, todos esses são obstáculos que a gente pode superar com esforço, com fé,
Mas então, como é que a gente pode construir essa paz? Quais que são os caminhos para a gente consiga fazer isso? Como que a gente cultiva a paz interior? Uma das formas é através da oração, da meditação, dedicar uns minutinhos do dia para a gente se conectar com Deus, a gente fazer uma prece. Quando a gente ora, a gente eleva o nosso pensamento, a gente se liga aos nossos mentores. Parar um pouquinho para fazer uma reflexão, fazer um levantamento sobre todas as coisas, as pessoas, as situações que estão nos causando irritação. Depois a gente analisar as razões, por que a gente se irrita com essas pessoas? Por que a gente está se irritando com essas situações? Pensar em alternativas para a gente não perder a calma, para a gente tentar treinar a nossa paciência, exercitar o nosso equilíbrio. Outra coisa que nos ajuda a cultivar a paz interior é fazer o evangelho no lar. É uma prática simples, mas muito poderosa. Quando a gente coloca o evangelho no centro da nossa casa, a gente transforma o ambiente espiritual de onde a gente mora e a gente cria laços mais profundos com os bons espíritos. Reservar então uma horinha, pode ser uma vez na semana, escolher um dia que fique bom para todos, colocar um copo de água para fluidificação, ler alguma passagem do evangelho, uma mensagem edificante, comentar sobre isso, sobre a mensagem, fazer uma oração pelas pessoas que estão ali, fazer uma oração por outras pessoas, mandando bons sentimentos. Não precisa demorar mais que 10, 15 minutinhos. Isso vai fortalecer a atmosfera de paz interior e vai reforçar também atitudes mais suaves, mais serenas entre as pessoas que convivem ali. Praticar o bem. Quando a gente faz o bem, nós somos os primeiros beneficiados. O bem, ele cura, ele consola, ele esclarece. Como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Às vezes a gente procura algo para nos preencher e a gente não encontra. Parece que tem um vazio dentro da gente que só a caridade consegue preencher. O serviço no bem é um sentimento de dever cumprido, é um sentimento de amor que transborda, de paz. Como dizia Chico Xavier, a paz do mundo, ela começa em cada gesto de amor que a gente planta no coração do próximo. Outra coisa que nos ajuda é a aceitação e resignação ativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que nem tudo acontece como a gente quer, mas tudo acontece como a gente precisa. Aceitar não é se acomodar, mas é compreender que existe uma sabedoria maior que está lá conduzindo a nossa vida. Quantas vezes a gente perde a nossa paz por medo do futuro? Mas a fé, ela é um escudo, ela nos protege. Quando a gente confia em Deus, mesmo sem entender os caminhos, a gente sente que tudo está sob o controle superior. Como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A confiança em Deus, ela não nos tira as dificuldades, mas ela vai nos dar força para superar as dificuldades. Outra coisa é o estudo e a vigilância. A paz também nasce do conhecimento. Então, a gente estudar sempre é necessário. Ler o Evangelho, assistir palestras. A doutrina espírita tem uma infinidade de livros edificantes, as obras básicas para começar. Quanto mais a gente entender as leis divinas, mais a gente vai confiar na justiça de Deus e menos a gente vai se revoltar.
Então a sugestão é que a gente tente fazer isso como se fosse um treinamento diário, para a gente se conhecer melhor e ir se educando. A água da paz. Já falei aqui também uma outra vez que Chico tinha um remédio maravilhoso, barato e infalível. Em dado momento que ele estava trabalhando muito, ele escrevia muito, ele ajudava as pessoas e mesmo assim, muitos maltratavam, muitos zombavam dele. E num dia que ele estava muito triste, a mãe dele, Maria João de Deus, apareceu para ele e deu o seguinte conselho. Ela disse: meu filho, para curar essas inquietações, você deve usar a água da paz. E o Chico foi lá, procurou nas farmácias, não encontrou. E aí, quando a mãe dele voltou a aparecer para ele, ele contou que ele tinha procurado e não tinha tido sucesso, não encontrou. Então a mãe disse que ele podia encontrar esse remédio dentro de casa mesmo. Bastava que ele enchesse a boca com um pouquinho de água e conservasse ali quando alguém lhe fizesse alguma provocação. Então, ele devia deixar na boca, banhando a língua, aquela água, enquanto continuasse a vontade de responder para aquela pessoa que estava provocando ele. E assim, Chico passou a fazer uso desse remedinho em vários momentos da sua vida. E nós também podemos começar a fazer uso dessa dica valiosa da mãe do Chico. Porque realmente, às vezes, para a gente conseguir manter a paz, a gente precisa se conter, né? A gente precisa ficar calados, ficar em silêncio. Quando a gente escuta palavras infelizes, às vezes o melhor que a gente tem a fazer é usar o silêncio. Se alguém nos irrita, a gente deve pacificar silenciando. Às vezes, o melhor que a gente faz é ir dormir. Deixar para falar no outro dia, porque daí a raiva, ela vai passar e a maioria das coisas que a gente teria dito nem mais vai ser preciso falar no outro dia. E a gente vai receber durante o sono orientações, conselhos dos nossos amigos espirituais e a gente vai acordar mais tranquilos, mais confiantes. Então o silêncio nos dizem que é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo. Por isso, é uma poderosa ferramenta para a gente construir a paz. Então, meus irmãos, a paz interior é uma conquista diária. Não vai chegar na nossa casa, embrulhada para presente, não é um ponto de chegada, mas é um caminho que a gente vai ter que percorrer todos os dias, com pequenos gestos, com escolhas que a gente faça conscientes, com coragem para mudar as coisas que a gente está vendo que a gente faz errado. A gente não precisa ser perfeitos, mas a gente precisa ser sinceros nos nossos esforços. Um esforço constante em nos vigiar, em orar, perdoar. Quando a gente se sintoniza com os ensinamentos de Jesus, quando a gente aceita a vida com fé e trabalha para conseguir se melhorar, a paz ela vai acabar se tornando parte de nós. Como nos diz o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, a paz interior, ela é o prêmio das almas evoluídas, que compreendem a grandeza da mansidão e da indulgência. Que a gente possa olhar para dentro e perguntar: o que hoje me impede de ter paz? O que está me impedindo? E com coragem que a gente comece a trabalhar isso com fé, com paciência, com amor, que possamos nos lembrar sempre das palavras de Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Então, meus irmãos, vamos orar. Nesse momento, quem quiser,
Pode fechar os olhos, se sentar confortavelmente na cadeira e mentalizando a figura de Jesus, o nosso Mestre amado, vamos pedir: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ilumina, Senhor, os nossos lares, as nossas famílias, nossos pensamentos, que sejamos instrumentos da Tua paz por onde passarmos. Ampara, Senhor, os irmãos que sofrem, os que choram em silêncio, os que perderam a esperança. Agradecemos por tudo que aprendemos nessa noite. Que possamos sair daqui mais leves, mais conscientes e mais dispostos a cultivar a paz em nossos corações. Que a Tua paz esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.